Feira, o pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, Renan Santos, é nosso convidado especial. Eu preciso lembrar a todos que nós temos também a pergunta da audiência. Então, você que está acompanhando o programa pode enviar a pergunta. No final do programa, nós vamos sim trazê-la aqui verdadeiramente e endereçá-la ao candidato, ao pré-candidato, nosso convidado especial de hoje, Renan Santos. Renan, antes de eu começar esse segundo bloco, me diga lá. Eu perguntei antes se você se imaginava uma terceira via, você já nos respondeu, mas nós temos dois modelos de governo, com resultados econômicos, sobretudo, muito diferentes. O governo Lula e o governo Bolsonaro. Como é que você definiria cada um deles do ponto de vista prático? Eu não acho que foram dois governos com resultados econômicos muito diferentes, não. Eu acho que Guedes e a Fernanda Haddad são iguais? Não vou ficar trabalhando com marcas, vou trabalhar assim. São dois governos que não aplicaram... Não, mas não as marcas, os resultados. Os resultados. O crescimento econômico dos dois não foi muito diferente. Na verdade, se eu for falar só em números nominais, o governo cresceu mais aqui. Ele não teve uma crise, ele pegou agora um efeito pós-pandemia superior, que ajuda todos os países que saíram da pandemia. Dito isso, não é que a gente saiu de um baita de um governo com o Paulo Guedes, com grandes reformas. O Paulo Guedes pegou uma reforma da Previdência que já estava sendo gestada no governo anterior, tocou no começo do mandato do Bolsonaro, com o Congresso ajudando. Depois ele não tinha ideia de uma reforma tributária, chegou a balbuciar uma reforma administrativa, e ficou mais ou menos por isso mesmo. E no final do mandato, tirando o fato de ter furado o teto algumas vezes, no final do mandato, teve todas aquelas políticas adotadas para vencer a eleição, inclusive com crédito consignado, que acabou beneficiando o próprio Banco Master, em decisão do João Roma, um MP ali, que ajudou o Crédito Sexta, que não são nem um pouco, vamos dizer, brilhantes do ponto de vista econômico e nem do ponto de vista moral. Dito isto, entra o PT, pega todas essas portas escancaradas e mantém a porta escancarada e adota um outro modelo, que não é nem que fura mais o teto, ele criou um arcabouço que é pior e a gente está se arrastando em termos econômicos. Em termos econômicos, a gente precisa fazer uma reforma fiscal que precisa abrir coisa de pelo menos 3 trilhões em 10 anos. Nós precisamos andar com essa reforma. A gente, do ponto de vista fiscal, vai ter que encarar uma série de problemas que os pré-candidatos não estão tendo coragem de falar. Vou dar um exemplo. A desindexação, tanto da aposentadoria quanto do BPC, do salário mínimo. Hoje o salário mínimo aumenta, automaticamente aumentam esses demais. E o Brasil, eu acho que é o único país do mundo que faz isso. Por isso que a nossa aposentadoria, mesmo o Brasil não sendo um país tão velho, ela custa tanto. Isso é impopular. Os demais pré-candidatos vão falar em fazer. O Flávio correu e falou, não vou fazer. Então vai fazer o quê? Não vai precisar fazer. Vamos precisar fazer uma nova reforma da Previdência, paramétrica, mexendo nos privilégios. Vai precisar fazer. Os demais estão falando? Porque precisa. A gente vai estar falando agora, por exemplo, em cortes de privilégios? Sim, mas e mexer, por exemplo, em renúncias fiscais de quase todos os setores possíveis? Estão falando em fazer? Vai precisar mexer, incluindo Zona Franca de Manaus. Direita e esquerda vão lá fazer campanha no Amazonas. Eles estão falando que vai precisar mexer na Zona Franca de Manaus, que custa dezenas de bilhões todos os anos por orçamento brasileiro? Ninguém está falando disso. E nós vamos precisar falar, porque senão a gente não faz uma reforma profunda e depois a gente fica todo mundo reclamando, o imposto está alto, tá alto. Direita reclama muito e esquerda, mas para poder baixar o imposto vai ter que fazer essas reformas. Alguém avisou o eleitor que se quiser cobrar lá o IVA, o IBS, vai precisar, uma alíquota menor, vai precisar fazer um monte de reforma muito profunda. Eu estou falando, e mais do que falar, eu já protocolei com o Kim Kataguiri, ano passado, uma PEC que endereça essa questão. É uma PEC de reforma fiscal com os melhores modelos internacionais para a gente colocar o Brasil numa rota que a dívida brasileira não estoure. Isso é fundamental. Para muitos é impopular. Eu não vai anular a última reforma tributária? O senhor manteria essa reforma? A reforma tributária, ela não funciona, ela está com uma alíquota muito alta, porque foram colocadas muitas exceções nela e muitas burocracias. A beleza de um modelo que unificaria, vamos dizer, os impostos estaduais, acabaria com a guerra fiscal, que é um modelo que acontece em quase todos os países, ele foi, como sempre, ao passar pelo Congresso, deturpado pela pressão de vários setores. E aí ela ficou uma reforma manca e ruim. A gente tem que corrigir a reforma. Um modelo que tem esse imposto estadual único, que você não tem as guerras fiscais, é bom. Agora, ele foi deturpado, como quase tudo acontece com o nosso Congresso Nacional. E ele foi deturpado por pressões setoriais das mais diversas. Eu reformaria ela para tirar essas deturpações, para aí sim, a gente ter, vamos dizer, um modelo simples, claro, e eu fazendo uma reforma fiscal, poder baixar as alíquotas. A gente só vai poder baixar as alíquotas, como todo mundo fala, e os estados poderem baixar, de maneira clara, fazendo reforma fiscal. Do jeito que está, todo mundo que prometer, eu vou chegar lá e vou baixar imposto. Como? A dívida brasileira está estourada. Está estourada. Eu estou fazendo um recado, que é um recado que o Milei já também tinha feito na Argentina. Vai ter que fazer todas essas propostas aqui, ou o bicho vai pegar. Ou o bicho vai pegar. A nossa curva de dívida está estourando. Os mercados internacionais estão vendo isso.
E o Haddad, a estratégia dele, através do arcabouço, você fala assim, não, vamos segurando a onda, porque a gente vai tacando aumento de arrecadação, e aí, com o aumento de arrecadação a gente vai se virando. Uma hora não vai ter como se virar. E, na verdade, essa hora está chegando já, já. E como não há responsabilidade da parte dos maiores candidatos, estou colocando aqui hoje quem está liderando, o Lula e o Flávio, em tratar do tema, os dois não falam do assunto, eu vou falar, porque alguém precisa falar. Vai precisar reformar todas essas coisas e já um dos dois pode querer meter um estelionato eleitoral, que é ir para uma eleição e não falar sobre isso. O eleitor está sabendo que vai precisar fazer todas essas medidas? Eu estou avisando o eleitor, vai precisar. A beleza disso é, se fizer uma reforma dessas, a curva de juros no Brasil começa a baixar, a expectativa sobre redução de impostos começa a surgir, e aí você começa a ter um Estado minimamente funcional que não é inimigo do empreendedor. Isso mais uma agenda de competitividade, que também deveria ter passado no governo anterior, esse aqui eu nem conto, porque eles estão falando agora em eles querem diminuir a capacidade produtiva nossa na marra, que é tirar o pouco que resta de indústria do Brasil do circuito internacional das cadeias globais de produção. É o que o PT está querendo fazer. Está se referindo ao fim da escala 6 por 1. É uma picaretagem. O fim da escala 6 por 1 é uma picaretagem. E até eu tropecei aqui. Eu fico com raiva disso. Porque gente que nunca trabalhou com contratação de ninguém tá... Não, porque na Inglaterra dá para fazer 4 por 3. Que Inglaterra? A gente tá concorrendo com o Vietnã. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando. Estão pegando um projeto que era da Erika Hilton para ficar fazendo populismo eleitoral. E o que me desespera, cadê a direita? Ela disse que não estudou o assunto? Ela confessou que não estudou o assunto. Ela estava no cabeleireiro, lá com o maquiador dela. É real. Ela não sabe nada do tema, só pegou porque o tema estava popular no Rio de Janeiro, com outro cara do PSOL. Falou, tem um tema aqui para me aproximar do trabalhador. E aí eles estão fazendo uma chantagem emocional com o trabalhador, sem falar o que vai acontecer. Que vai ser todo mundo vai para informalidade, ou vão perder emprego. E quem depende de formalização, vou dar exemplo, indústria. Eu trabalhei um pouco no setor de sistemistas, conheço sistemistas automotivos. Sistemista automotivo faz peças no Brasil para fábricas que estão no Brasil, mas para fábricas que estão no mundo inteiro. Se você perder a competitividade do sistemista, eles perdem os contatos com Espanha, Estados Unidos, China na hora. Sai das cadeias de distribuição. E é o que vai acontecer. E eles estão prevendo o que vai acontecer. Cadê a direita? Hello, olha aqui no relógio, ninguém está falando nada. Tá? É o custo eleitoral. É óbvio, mas a gente tem que correr o custo eleitoral. Senão nós viramos cínicos. Apenas cínicos nesse jogo. Isso é um tema que precisa ser discutido. E o PT tá botando o jogo. Então a gente está indo num caminho muito contrário. O erro central é, o Brasil, toda vez que quer falar de política pública na área de economia, ele quer ficar se comparando com o primeiro mundo. Não, porque na Suécia, não, porque olha lá na Inglaterra. Que Inglaterra? A gente está tomando pau do Vietnã. Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Produtividade. A gente está tomando pau do México. A Índia está dando um pau na gente. A Índia, inclusive, ultrapassou a gente em saneamento básico, tomando pau da Índia em todas as áreas. E a gente quer se comparar com a Inglaterra.